Bom dia, boa tarde e boa noite para você, meu amigo que chegou até esse vídeo. Eu me chamo Indira Vulcão e eu sou aluna do curso de mestrado profissional em Educação Física, o PROEF, do campus do IFCE de Caucaia. E hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o meu mapa conceitual da disciplina Problemáticas da Educação Física. Caso você queira, você pode ter acesso ao livro que foi trabalhado na disciplina clicando aqui nessa imagem. E sem mais demoras, vamos começar. O objetivo desse mapa conceitual é apresentar para vocês de forma organizada e sistematizada, correlacionando todos os assuntos que foram abordados na disciplina D01, Problemáticas da Educação Física Escolar. E eu escolhi iniciar apresentando o texto A Educação Física como componente curricular da Educação Básica, Aspectos Legais, de Impulseto e Darido. Esse texto, ele aborda como foi a evolução da educação física dentro da LDB. Na LDB de 1961, a educação física era uma prática escolar obrigatória para os alunos de até 18 anos. Nesse momento, a educação física estava inserida na escola com objetivos higienistas, com objetivos apenas relacionados ao fazer com que os estudantes se movimentassem. Em 1968, a educação física foi introduzida no ensino superior e ela foi introduzida como um instrumento do governo, uma forma do governo desmobilizar politicamente os estudantes. Lembrando que nessa época o Brasil vivia o período da ditadura militar. Em 1968, existia uma visão muito biológica da área, que atendia apenas uma lógica de mercado, de manter os estudantes preparados e saudáveis para trabalhar. Em 1971, a educação física ela passa a ser obrigatória em todos os níveis de ensino e facultativa para alguns alunos. É quando a gente tem a facultatividade da prática da educação física. Quem são esses alunos? Aqueles que trabalhassem mais de 6 horas, aqueles que tivessem mais de 30 anos, aqueles que estivessem prestando serviço militar e os que fossem considerados fisicamente incapazes. Nesse momento, a educação física na escola ela era uma atividade prática com um fim em si mesma, ou seja, o objetivo era fazer com que os estudantes estivessem ativamente saudáveis, com que eles se exercitassem, com que eles tivessem condições de ser uma mão de obra útil para o mercado de trabalho. Em 1977, houve uma alteração da lei que incluía a facultatividade da educação física para mulheres com prole. E essa alteração, ela vem falar muito sobre qual era e qual ainda é, porque essa lei não foi alterada, a visão sobre o papel social da mulher, que via a mulher como sendo a responsável social pela criação dos filhos. Em 1996, a gente tem um grande avanço, que é a educação física passando a ser considerada um componente curricular da educação básica, integrado à proposta pedagógica da escola. Só que essa lei teve muitas interpretações duplas, porque obrigava a presença da educação física na escola como componente curricular, mas não estipulava, não determinava claramente quem seria o profissional responsável por ministrar essas aulas. E ainda dava muita liberdade e autonomia para as escolas definirem quais seriam as quantidades de aula e os turnos em que elas seriam oferecidas. Ou seja, essa lei ela foi um avanço, mas ainda assim ela deixou muitas questões abertas para a interpretação. Já com a Lei 10.793 de 2003, que é a lei que rege a atual condição da educação física como componente curricular obrigatório de toda a educação básica, ou seja, da educação infantil até o ensino médio, o texto considera que essa lei ela
esteve entre um retrocesso e uma estagnação, porque essa lei alterou a questão das facultatividades e dispensas da educação física. E por causa dessas dispensas, a gente enfrenta muitas dificuldades até hoje no ambiente escolar, né? Porque essas dispensas causam muito o afastamento dos estudantes da prática e deixam ainda margem para muitas interpretações sobre o que é que os alunos estão sendo dispensados, da prática da educação física ou das atividades práticas da aula. Ou seja, ainda tem muita coisa que precisa ser revista nesse processo dos aspectos legais da educação física. Eu gostaria de comentar que, principalmente, essas leis precisam deixar claro quem são os profissionais responsáveis por ministrar as aulas de educação física na educação infantil e na educação básica, no ensino fundamental, anos iniciais, porque nós ainda temos muitos pedagogos e muitos profissionais do magistério ministrando aulas de educação física nesses segmentos da educação básica. Precisa esclarecer em relação às dispensas das aulas de educação física, que, a meu ver, deveriam ser apenas dispensas das atividades práticas, né? E precisa estabelecer critérios mais rígidos sobre como serão liberadas essas dispensas. Esses são alguns comentários pessoais que eu gostaria de deixar aqui sobre esses aspectos legais da educação física. Aproveitando o gancho sobre a Lei 10.793 de 2003, que trata sobre as dispensas da educação física, agora eu quero trazer o texto que fala sobre o afastamento e a indisciplina dos alunos nas aulas de educação física escolar, de Darido Gonzalez e Ginciene. Esse texto, ele começa apresentando essas duas categorias, não é? A indisciplina e o afastamento. Vamos tratar aqui primeiro sobre a indisciplina, que é um tópico que se esgota mais rapidamente. A indisciplina dos alunos, ela acontece por dois motivos, né? Um é o desconhecimento da regra, que é quando o aluno não sabe como se comportar socialmente, quando ele não compreende as regras daquela instituição social que é a escola e ele comete, né, ou vamos dizer assim, os atos de indisciplina. Eu gostaria de deixar registrado, né, que isso é muito comum na educação infantil, porque a educação infantil muitas vezes é aquele primeiro contato da criança com o ambiente externo, é o primeiro momento de socialização da criança fora do ambiente familiar, com que ela vai ter que lidar com outras crianças, com que ela vai ter que lidar com outros adultos. Então, tudo é muito novo para as crianças da educação infantil. E tudo que é citado como sendo indisciplina, né, que é o aluno falar quando não deveria, o aluno querer ficar de pé quando deve estar sentado, o aluno não querer executar a atividade naquele momento que está sendo solicitado, tudo isso é muito comum na educação infantil, porque as crianças ainda estão aprendendo a lidar com essas situações de indisciplina. Então, eu vejo muito esse desconhecimento da regra como essas situações da educação infantil. Outro caso que é citado, né, em relação à indisciplina dos alunos é essa desobediência insolente. Essa desobediência insolente, né, que ela está relacionada com essa crise de valores da atualidade, que faltam muitos exemplos de bom caráter, digamos assim, de valores para as crianças e jovens, né? E aí a gente entra naquele ponto família e escola, né? Que a família vê a escola como sendo um ponto que vai auxiliar a disciplinar os alunos e a escola pede por esse socorro, por esse suporte, né? Para que os pais façam a sua parte na questão de educar e disciplinar os seus filhos, porque não cabe à escola a educação nos termos de educação social, digamos assim, de você saber respeitar, de você saber o básico sobre respeito em relação a outras pessoas. Isso é um papel da família. A escola vai complementar, né? Mas primeiramente aquela conversa, né, de que educação vem de casa. E aqui a gente vem
em relação ao não envolvimento dos alunos na prática. Quando a gente fala do não envolvimento, esse texto ele busca as causas da indisciplina e desse afastamento dos alunos em relação às aulas de educação física. Uma das causas do não envolvimento dos alunos na aula é a facultatividade da prática da educação física, ou seja, não existe uma triagem séria em relação a quem são os alunos que são dispensados das aulas de educação física. E se existe uma possibilidade de os alunos serem dispensados, é claro que eles vão buscar, né, essa opção de, digamos assim, ter um trabalho a menos. Outra causa, né, do afastamento, do não envolvimento dos alunos na aula é a repetição de conteúdos que é muitas vezes limitado ao ensino dos esportes, que acaba tornando as aulas pouco atrativas e pouco interessantes para os alunos, né? E por que essas aulas são pouco interessantes quando a gente fala de esportes? Porque são aulas excludentes, que muitas vezes tratam os esportes, né, naquele objetivo, naquela perspectiva de esporte na escola, trabalhando gestos técnicos, cobrando uma excelência de movimentos de gestos técnicos, favorecendo aqueles alunos que já possuem mais habilidades esportivas. E essas aulas, elas são pouco atrativas, tanto para aqueles alunos que possuem menos habilidades, quanto para as mulheres. E aqui em rosa, novamente, né, mais um comentário pessoal meu em relação a esse conteúdo do afastamento das aulas, né, do não envolvimento dos alunos, que é a relação entre o bullying, a homofobia e o body shaming nas aulas de educação física. O bullying é muito frequente nas aulas de educação física, seja em relação àqueles alunos que possuem menos habilidades esportivas, aqueles alunos que são obesos, que sofrem, né, o body shaming nas aulas, e as questões da homofobia. O menino que não quer jogar futebol com os outros meninos vai ser considerado homossexual. A menina que não quer jogar queimada, que quer jogar o futebol com os meninos, vai ser considerada homossexual, né? E essas são práticas de homofobia muito frequentes nas aulas de educação física e que, infelizmente, muitos professores deixam passar essa situação. E sem contar aqui, eu preciso enfatizar novamente a pouca participação feminina nas aulas. Por quê? Quando a gente tem aulas de educação física que não são atrativas, né, muitas vezes os meninos ficam jogando futebol e as meninas ficam nas arquibancadas conversando e a gente não tem uma intervenção do professor em atrair as meninas para a prática. E isso é um grande problema da educação física. E o texto, ele aponta aqui que é necessário enfrentar esses problemas, que esses problemas não comportam soluções simples, né? Que a gente precisa romper com o histórico das práticas tradicionais limitadoras da educação física no ambiente escolar. E esse texto, ele também vai apontar algumas opções de práticas que a gente pode introduzir nas nossas aulas. Uma delas é o futebol calherreiro, né? Aulas que abordem o modelo de responsabilidade pessoal e social, a aprendizagem cooperativa e o Sport Education. Já puxando esse gancho, né, novamente aqui do afastamento e da indisciplina dos alunos na aula, a gente vem falar sobre o abandono do trabalho docente, né? Esse abandono do trabalho docente, ele está diretamente relacionado aqui com as questões de indisciplina e de afastamento dos alunos. O abandono do trabalho docente, nesse texto, eles categorizam em 3 categorias. Uma delas são as práticas tradicionais e esportivizadas, o desinvestimento pedagógico e as práticas inovadoras. As práticas tradicionais e esportivizadas, elas são aquele onde é trabalhado o esporte com o objetivo de competição, rendimento e vitória. Novamente, o esporte na escola.
né? Essas são aquelas aulas repetitivas que muitas vezes trabalham apenas as 4 modalidades tradicionais, que são o futebol, o basquete, o vôlei e o handebol. E a gente tem o desinvestimento pedagógico, que é considerado o rola-bola, que é caracterizado pela não existência da aula, onde o professor ele é apenas um administrador de materiais. Tanto as práticas tradicionais quanto o desinvestimento pedagógico, elas geram uma desvalorização da educação física perante a comunidade escolar. É por isso que nós somos vistos como professores que não dão aula, porque as pessoas comentam muito frequentemente: ai, mas é muito fácil dar aula de educação física, é só você soltar uma bola para os alunos, né? Tudo isso é reflexo desse desinvestimento pedagógico e dessas práticas tradicionais. Na prática tradicional ainda acontece, né, um movimento de aula, mas são aulas, né, como foi mencionado anteriormente, aulas com repetição de conteúdo que é limitado ao ensino dos esportes e pouco atrativas, e aulas onde não existe, né, uma reflexão sobre os conteúdos. Quando a gente fala das práticas inovadoras, a gente percebe o empenho de ensinar os conteúdos específicos da educação física. Essas práticas inovadoras são aquelas que rompem com esse histórico das práticas tradicionais que limitam a educação física no ambiente escolar, né? E a gente cita aqui também nesse texto alguns fatores que impactam nesse processo de abandono docente ou das práticas inovadoras. O primeiro fator é o processo de transformação da área, né? Quando houve a crise de identidade da educação física, quando começaram a ser questionados o ensino dos esportes da forma como eles aconteciam dentro do ambiente escolar, que esse processo de transformação da área, né, ele foi visto muitas vezes como um ataque ao conteúdo esportes dentro do conteúdo da educação física, e que não é essa a visão. A crítica era em relação a como o conteúdo era ensinado. Nesse processo de transformação da área, né, também ficava muito claro o que não deveria ser feito nas aulas de educação física, mas não era muito claro como deveriam ser feitas as aulas. A gente tinha muitas informações teóricas, mas poucas informações práticas, pouca formação continuada para que os professores pudessem transformar as suas aulas dentro dessas novas perspectivas da educação física transformada, né? A gente tem aqui as disposições sociais do professor, que é como o próprio professor se posiciona dentro da comunidade escolar, né? Se ele está ali disposto a lutar e realizar uma educação física transformadora. A gente tem a cultura escolar e a sua relação com a disciplina, né? Muitas vezes o professor que dá as aulas inovadoras, o texto aponta esses fatores, ele é visto como um professor que não quer colaborar com o funcionamento da escola, porque ele não aceita, né, que as suas aulas sejam utilizadas como um instrumento de barganha. Os alunos que não se comportarem não vão para a aula de educação física. Ele não aceita dispensar os seus alunos da aula para que eles vão transportar alimentos para o depósito da escola. Esse é um exemplo citado no texto. O professor, né, que tem ali as suas práticas inovadoras, ele dá as aulas práticas, muitas vezes as suas aulas são vistas como um momento de bagunça, porque gera barulho na escola, e o professor deveria manter os alunos disciplinados, quietos e comportados, dentro daquela visão de educação bancária, que o estudante está sempre quieto, sentado, recebendo passivamente o conhecimento. Então, a gente tem essa cultura escolar de ainda não conseguir perceber a educação física transformada e renovada, não conseguir perceber quais são os benefícios dessa educação física dentro do ambiente escolar. Outro fator que a gente tem que impacta, né, são as condições objetivas de trabalho. A gente sabe que a maioria das escolas não possui
uma infraestrutura e uma quantidade de materiais pedagógicos que seja satisfatória, eu não vou dizer ideal, eu vou dizer satisfatória, para que o professor de educação física possa ministrar as suas aulas. Se a gente falar de uma educação física esportivizada, e você tiver uma quadra e uma bola de futebol, uma de handebol, pronto, né? Você consegue desenvolver ali as suas duas disciplinas, os seus dois conteúdos o ano inteiro. Mas quando a gente fala de uma educação física comprometida, uma educação física que visa trabalhar as ginásticas, as lutas, as danças, a capoeira, uma gama de esportes maior que vai atender à necessidade dos alunos, a gente precisa de uma oferta de materiais muito maiores. E essas condições objetivas de trabalho, né, a falta dessas condições de trabalho, na verdade, elas acabam sendo um fator impactante no desinvestimento pedagógico. Ainda nessa temática sobre os esportes, nós vamos passar agora para o quarto texto, que é o texto que aborda o tema das dificuldades relacionadas ao ensino dos esportes. Um texto intitulado Inquietações no Tratamento dos Esportes na Educação Física Escolar, de André Luiz Barreto. Esse texto ele vai mencionar sobre essas dificuldades do ensino que muitas vezes ele não contempla o ensino dos conceitos sobre a prática corporal na escola. A forma como os esportes estão sendo ensinados não contempla, né, esse ensino dos conceitos sobre prática corporal. E aí a gente vem mencionar aqui qual é o propósito da escola, que é transmitir de forma crítica e questionadora os conhecimentos pertencentes à cultura corporal, de forma democrática a todos os estudantes. E a educação física, sendo um componente curricular obrigatório integrado à proposta pedagógica da escola, precisa também atingir esses objetivos. Existe uma visão equivocada sobre a crítica do ensino dos esportes. A crítica não é ao ensino dos esportes, mas sim a forma como os esportes estão sendo utilizados na educação física escolar. Até porque o esporte ele é um dos conteúdos da educação física, mas ele não é o único. A crítica é para que se busque ensinar o esporte de uma maneira que seja relevante e significativa para os alunos, de uma maneira que proporcione vivência e experimentação de uma diversidade de esportes existentes, assim como também oportunize aos alunos refletir sobre as implicações sociais dos esportes, que não seja apenas um jogar futebol por jogar, que não seja apenas um realizar o atletismo por realizar, mas que proporcione aos alunos refletir sobre por que o esporte, por exemplo, por que o futebol é tão famoso no Brasil, por que no Brasil o futebol é considerado um esporte de homens e nos Estados Unidos é considerado um esporte feminino. Trazer essas discussões para que os alunos possam compreender as implicações sociais daquilo que eles estão praticando, daquilo que faz parte da cultura deles. Ou seja, para que seja possível que os alunos conheçam, reproduzam e transformem a cultura para que eles sejam cidadãos críticos, reflexivos e transformadores, né? A principal dificuldade em relação ao ensino dos esportes na escola é essa, que os esportes são ensinados apenas com a visão tradicional, a visão esportivizada, muitas vezes ainda com uma visão de rendimento, com uma visão competitiva, que acaba tornando as aulas de educação física o quê? Pouco atrativas para os alunos, levando a um afastamento e não envolvimento dos alunos nas aulas de educação física. Finalizando aqui a minha exposição sobre as dificuldades relacionadas ao ensino dos esportes, agora eu vou passar sobre a temática a relação entre a teoria e prática, com o texto Relação entre o ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer na educação física escolar, de Soraya Cristina Daredo. Esse texto começa mencionando o privilégio que a educação física tem de possuir uma dupla característica
em relação aos conhecimentos, que possibilita tanto ensinar a fazer quanto o ensinar sobre o fazer. E aí a gente passa aqui um pouco para os aspectos históricos, né? Que mencionando que a educação física coleciona uma série de críticas em relação à sua prática, em relação à forma como a educação física era ensinada nas escolas, que era uma forma esportivista e recreativa. Essas críticas em relação à educação física vão levar ao momento de crise da educação física brasileira, o período pós-anos 80, que é quando a gente tem a emergência de uma série de novas abordagens pedagógicas da educação física com uma visão crítico e transformadora da educação física para a escola. Essas novas abordagens, elas vêm com o objetivo de uma reinvenção da educação física, de maneira que vá romper com aquele imaginário social sobre a disciplina, com que a educação física não seja mais vista apenas como recreativa e esportivista. E aí a gente tem um questionamento da autora durante o texto. Ela pergunta por que ocorre na educação física a separação entre o ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer, né? Por que ocorre a separação entre as dimensões atitudinais e as dimensões conceituais, entre as dimensões. Aí a gente tem uma pergunta da própria autora durante o texto, que é por que ocorre a separação entre o ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer nas aulas de educação física. E ela nos responde que essa separação ela ocorre primeiramente por causa de um desconhecimento com as abordagens da educação física ou sobre uma interpretação equivocada dessas abordagens. Depois, ela menciona que ocorre essa separação como uma maneira de manter os alunos disciplinados, né? Uma vez que as aulas conceituais, as aulas teóricas, digamos assim, manteriam os alunos em sala de aula, quietos, em silêncio, atendendo ali aqueles ideais da educação bancária, né? Do aluno sentado, passivamente recebendo conteúdo. Outro ponto que a autora menciona é uma necessidade de elevar a disciplina ao status de disciplina teórica, digamos assim, dentro do ambiente escolar, que uma vez que quando são trabalhados mais os conteúdos teóricos, a disciplina passa a ser mais bem vista, né? Que a educação física não seria vista como uma atividade apenas prática, e sim como uma atividade intelectual, teórica, e isso de alguma maneira poderia gerar essa elevação do status da disciplina na escola. Outro ponto que a autora menciona é que essa separação ela acontece porque, com a disciplina sendo tratada nos aspectos teóricos, não haveria necessidade de gastar com materiais e espaços para a educação física escolar, e isso atenderia muito à necessidade dos gestores, que são sempre muito cobrados por nós, professores, em relação à necessidade de materiais e espaços adequados para a prática da educação física. A autora menciona que não é possível operar isoladamente cada dimensão do conteúdo, né? Quando a gente fala da dimensão conceitual e da dimensão procedimental, essas dimensões elas acontecem de maneira interligadas durante a aula, que elas estão sempre relacionadas e que a gente não pode e não deveria, né, pensar em separar esses momentos, que elas devem acontecer interrelacionadas, de forma a garantir ao aluno o acesso à dimensão conceitual, que não sejam apenas aulas práticas com fim em si mesmo, executar um gesto motor por executar, mas que a gente leve também para o aluno essa dimensão conceitual, com o objetivo de integrar o aluno à esfera da cultura corporal de movimento, fazer com que ele reflita e compreenda a cultura corporal de movimento. Porque a falta adequada entre as relações
entre essa relação da dimensão do conteúdo pode limitar a aprendizagem dos alunos em relação às práticas corporais. E a autora usa como exemplo, né, o mintonete. Ela dá uma sequência pedagógica, né, desenvolvendo o mintonete como sendo o esporte precursor do voleibol, trabalhando os aspectos da dimensão conceitual, procedimental e atitudinal desse esporte. Tudo isso que é mencionado aqui nesse texto, a gente tem como objetivo de superar o modelo tradicional da educação física. E agora, partindo para o último texto, é o texto que aborda as questões de gênero na educação física escolar. O texto intitulado Educação Física Escolar e a Questão de Gênero, de Osmar Moreira de Souza Júnior. Esse texto, ele começa trazendo para a gente uma série de reflexões, né? A primeira delas é por que as aulas separadas por gênero ganham espaço nos anos finais do ensino fundamental. E a outra é por quais motivos seria apropriado separar ou juntar meninos e meninas em determinadas atividades. Passando esses questionamentos, o texto vem abordar algumas questões em relação a conceitos. Conceito do que é gênero, como sendo uma construção social, o contexto de sexo em relação aos aspectos biológicos e a orientação sexual, como sendo a diversidade de formas de viver uma orientação sexual. A orientação sexual é a forma como a pessoa lida com os seus desejos particulares e a orientação sexual é a diversidade de formas de viver essa orientação sexual. Por que a gente precisa compreender esses conceitos enquanto professores e por que a gente precisa promover, né, esse debate dentro das nossas aulas? Enquanto professores, a gente precisa compreender para que a gente seja capaz de acolher, respeitar e garantir a dignidade dos nossos alunos. Uma reflexão que eu trago aqui é, por exemplo, a sigla que já foi LGBT e hoje a gente tem o LGBTQIA+. Então a gente precisa sim estar sempre se atualizando dentro dessas discussões de gênero para que a gente possa, né, suprimir a homofobia dentro das nossas aulas de educação física. Avançando nas discussões do texto, a gente tem aqui a diferença entre meninos e meninas, que além de ser uma diferença biológica, são diferenças construídas socialmente. Quando a gente para pensar aqui em quais são as experiências motoras ofertadas para os meninos e quais são as experiências motoras ofertadas às meninas, né? Aos meninos é permitido correr, pular, escalar árvores. Às meninas isso não é permitido, porque não é considerado atividades de meninas. As meninas são sempre oferecidas brincadeiras mais calmas, mais tranquilas, e isso gera uma diferença de desempenho, né, nas habilidades motoras. Aqui um comentário pessoal meu, né? Meninas não podem, não sabem jogar bola. Por quê? Porque não é permitido, e se não é permitido, elas não têm a possibilidade de aprender esses esportes. E aí eu trago aqui uma citação do texto, né? Cabendo à educação conduzir o aluno à perda da identidade ou ao menos o direito ao seu questionamento para recuperá-la e posteriormente não mais como destino, mas escolha. Ou seja, é imposto que meninas não podem jogar bola. Ou seja, é construído socialmente que meninas não podem, que meninas não sabem jogar bola. Quando a gente proporciona ao aluno essa experiência do jogar bola, ele vai poder aprender e aí então decidir se ele quer ou não, né, realizar aquela prática.
mas não algo que seja imposto a ele. E o texto aponta, né, duas situações para que a gente possa superar e para que a gente possa levar, né, essas questões de gênero na escola. A primeira delas é a sensibilização dos alunos. E a gente pode trabalhar essa sensibilização através de dinâmicas para discutir a desigualdade de gênero, através de narrativas que possibilitem problematizar e discutir as discriminações e através da apreciação crítica de diferentes artefatos culturais, ou seja, levar aos alunos filmes, revistas, livros, videoclipes, músicas que possibilitem a eles refletir sobre essas questões de gênero dentro da escola. E a outra possibilidade é a gente levar para os alunos vivências de situações inclusivas, inclusive oferecendo aos alunos a possibilidade de modificar as regras dos esportes, visando o enfrentamento da exclusão. Alguns pontos que eu destaquei aqui nessa questão de gênero em relação com os aspectos legais, né? É que em 1996 a introdução das aulas mistas gerou um grande debate, uma grande repercussão na Associação de Professores de Educação Física de Belo Horizonte, que se recusaram a ministrar as aulas mistas. Eles não consideravam que as aulas mistas poderiam ser bem vistas na educação física. Bom, gente, essa foi a apresentação do meu mapa conceitual. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha sido possível acompanhar qual foi a linha de raciocínio que eu tentei traçar aqui. E no mais, agradeço pela oportunidade. Foi uma atividade bastante dificultosa de realizar. Foi muito trabalhosa, mas ao mesmo tempo muito gratificante, porque ela foi desafiadora e ao final agora, né, concluindo essa atividade, eu posso ver o quanto que eu aprendi realmente, né, com a execução dessa tarefa. E é isso, muito obrigada e até as próximas.